Você está em mais um episódio do Confessional Podcast. Hoje vamos falar de mais um dos slogans da Reforma Protestante, mais um dos solas que foram tão relevantes e continuam sendo tão relevantes para a igreja evangélica, para a igreja protestante. E hoje vamos falar sobre o sola gratia, somente a graça. E para falar sobre isso, nós estamos aqui na mesa com o Rodrigo, com o José Mateus, e vamos começar então tentando desmistificar um pouco essa questão da graça de Deus dentro das muitas religiões que nós temos no mercado mundial, poderíamos dizer assim. O que vocês pensam quando a gente olha para as muitas faces da religião no mundo, falando de religiões orientais, religiões ocidentais? O que vocês percebem em termos relacionados com a graça e com a obra? Como é que vocês olham isso aí? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa lembrar, e eu acho que Zé pode até ajudar a gente, é porque quando a gente olha para o cenário da época de quando a reforma realmente estoura, a Igreja Católica vivia uma coisa muito complicada, Sim. né? A gente pode até comentar sobre outros cenários religiosos da época, mas assim, me vem à mente, por exemplo, John Hus sendo altamente perseguido porque ele estava querendo simplesmente que a igreja voltasse a olhar para a Bíblia. Sim. Então, assim, a gente tinha um grande problema. As pessoas estavam reagindo à igreja e não querendo viver a igreja. É como se fosse um toma lá da cá. É até meio chulo isso, a gente falar isso, mas é difícil para a gente olhar para o cenário da época e dizer, não, estava tudo bem. A gente sabe que não estava, né, Zé? Não, e não tinha como tá, porque ao longo da história, o mais difícil aconteceu. Ao invés de estarem sempre retornando para o livro essencial daquilo que dá origem à fé cristã, o que infelizmente a Igreja Católica fez por muito tempo, e outras religiões, mais especificamente que a gente pode falar disso que o Ronaldo falou, né, da questão das religiões de mérito, foi se afastar do conceito de graça como uma parte essencial daquilo que vem ao resgate do ser humano. Então a gente só pode ser salvo, e a gente entende isso mediante a escritura inteira, de Gênesis a Apocalipse, se for por graça. Porque por nós mesmos, nós não temos nenhuma chance por sermos pecadores. Me parece que isso é muito fundamental no entendimento cristão bíblico. Ao mesmo tempo, faz muito sentido pensar que a Igreja Católica ela estava reverberando, né, ela estava, mais uma vez, externalizando algo muito comum do ser humano e que se expressa dentro da religião em geral, onde nós temos a ideia de que você precisa fazer alguma coisa para resolver um problema, né? Isso. Ao que parece, todo mundo percebe que tem um problema na humanidade, Isso né? é o mais interessante. Parece que todo mundo olha e diz assim, ok, nós não estamos tão bem quanto deveríamos estar. Alguma coisa tem de ser feita. E essas religiões, em geral, elas tratam exatamente o homem como aquele que ativamente vai resolver esse problema. Eu fico pensando, me vem à mente a seguinte questão. Se o homem consegue ter esse tipo de visualização, normalmente ele vai recorrer a alguma coisa que ele idolatra. Então, Aham. alguns querem a paz mundial, por exemplo. Então, eles vão tentar correr atrás dessa situação. Outros querem a paz interior, né? E eu diria que as religiões dessa região do Oriente, eles falam muito a respeito Dessa disso, parte, isso, né? exato. Você precisa buscar O o nirvana, seu né? nirvana, o Uhum. seu eu, você precisa se afastar e nesse isolamento você vai encontrar alguma coisa. Então, quando a gente para pensar isso aí, isso é um cenário. Mas quando a gente olha para, não, você, dependendo de como você tem alguma coisa, dependendo do seu poder aquisitivo, você pode comprar níveis, digamos assim. Isso é terrível. E o que é mais interessante é que nesse diagnóstico que você faz, Rodrigo, é que você observa que, ainda que você busque níveis, ainda que haja várias diferenças entre as diversas religiões, todas elas partem de um pressuposto comum, que é Aham. que, como o Ronaldo bem falou, que existe algo de errado. Então, se existe algo de errado, a gente precisa fazer alguma coisa para tentar remediar esse problema. Isso. Então, a forma que é mais comum que parta de nós
é que a gente faça alguma coisa. Que a Uhum. gente seja penitente, que a gente busque o nosso eu interior, ou enfim, que qualquer aspecto que parta de nós. Uhum. Como se a gente pudesse, ao ser bom, ao fazer caridade, ao se penitenciar, enfim, diversas coisas que as religiões falam, a gente vai alcançar algum nível, como o Rodrigo bem falou, algum nível de merecimento, Uhum. né, desconsiderando todo o resto da nossa vida. Esse é o grande problema. É como se você colocasse numa continha, né? Então, assim, não, eu preciso fazer tanto de tanto, A balança, né? uma balancinha, né? Aham. E eu acho que isso resume bem a ideia de que todas as religiões, no final das contas, podem ser resumidas em duas. Né? De todas as religiões que nós temos nesse mundo, nós podemos finalmente resumir em duas. Uma religião do mérito, das obras, uma religião que se propõe a resolver as questões da humanidade através de uma ação humana, e como você está colocando, uma religião do cálculo de meritocracia ou de méritos em relação às nossas obras, e uma religião que olha para tudo isso e diz assim, não dá. Sabe uma coisa interessante? No período da Reforma, essa questão da divisão da sociedade era uma coisa muito latente para a gente. Quando a gente visualiza assim, então, os párocos sabiam quem procurar. Uhum. Não é tipo assim, eu não vou procurar aquela pessoa que não pode fazer nenhum movimento. Vou procurar pessoas específicas e isso está muito dentro disso aí. Se a pessoa não pode oferecer nada à igreja, por que procurá-la? Mas a gente vê que justamente nessa divisão que Ronaldo começa a trazer, né, que a gente está conversando aqui inicialmente, vai ter alguma coisa que vai dar esse estalo aí e vai dizer, não, qualquer pessoa pode chegar, mas vai ter algum movimento aí que não é da pessoa. Isso. Acho que é aí que está o grande ponto. Enquanto que nós temos a religião humana, em seu sentido mais básico do termo, a tentativa de se ligar a Deus por meios humanos, considerando, né, essa dificuldade por causa do problema, a gente chama de pecado, outras religiões chamariam de outra coisa. Mas a religião revelada, e daí a característica da religião bíblica, é que ela tem de ser revelada, porque naturalmente o homem não vai concluir isso aí. Ele não vai concluir naturalmente que tudo, no final das contas, não depende dele. Depende de Deus. Ao invés de ser faça e você será salvo, vai ser ele fez e você é salvo. Esse movimento É totalmente contrário, né? da religião cristã, esse movimento da revelação bíblica, ele é contra-intuitivo. Sim. Por isso que o sola gratia, por isso que essa ideia de somente a graça, ele é tão não natural. Ele até incomoda. Como é que a gente pode falar que a salvação é somente pela graça? Eu diria que não entra na cabeça das pessoas. Uhum. Porque, mas eu acho que até no nosso contexto brasileiro, talvez isso seja mais forte ainda, de como é que eu posso ser parte de uma religião, ou como é que eu posso adotar uma religião, enfim, na qual a parte mais essencial, ou seja, o movimento salvífico, o que seja, ele não parte de mim. Então eu sou um robô, então eu sou uma marionete. Pelo contrário, quando o movimento da graça, ele nos lembra que, número um, antes de tudo, é que nós somos pecadores, é que nós não temos nada em nós que seja bom, é que por nós não conseguiríamos, naquela tela, né, do teto da Capela Sistina, a gente nunca conseguiria tocar a mão de Deus. Se não houvesse o movimento inverso de ele vir nos resgatar, nesse movimento que havia até no Éden, quando não tinha queda, né, que era que as nossas confissões chamam de condescendência, né, que é o movimento do próprio Deus de se inclinar ao ser humano, que isso também é graça, né? As nossas confissões falam disso, né, que Deus não precisava se relacionar com o ser humano, ele criou, mas nesse movimento Deus se inclinava ao homem. Da mesma forma, no teto da capela, o que você tem é Deus se inclinando ao homem para o resgatar. Não é o homem querendo ser resgatado, porque a gente, e aí eu acho que talvez esse seja o problema do entendimento da Igreja Católica na época da Reforma, era que justamente era de como se o homem tivesse a capacidade, por
qualquer que seja o meio de fazer alguma coisa, sem lembrar da verdade mais essencial de Romanos 1, que é que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Depravação total. Depravação total. A gente só pode entender que, de fato, a salvação é somente pela graça se a gente entender o tamanho da depravação total. Exato. Quando a gente entende o tamanho dessa morte dos nossos pecados, né, Rodrigo? Entender a situação do homem sem Deus. Pensar que Cristo recebe o pecado de toda a humanidade e na gravidade disso aí. Eu conversava com alguns irmãos da igreja ontem e eu disse a eles, para mim, o grupo que consegue entender da melhor maneira isso são os puritanos. Eles entendem que o meu pecado foi a Cristo e ele morreu por conta disso. É como se a gente visse, não houvesse o entendimento desse movimento. A gente não está desconsiderando a graça ao entender isso. A gente não está desconstruindo o evangelho ao saber que Cristo foi à cruz e morreu por conta dos nossos pecados. E a gente não deve fazer pouco caso do nosso pecado. Quando a gente não consegue entender isso, quando a Bíblia nos diz que ele se fez pecado, né? E lendo um dos nossos catecismos, eu lembro de um comentário de Richard Sibbes, ele falando disso, dizendo, Cristo se fez pecado. E ele é o único capaz de morrer e nos tirar dessa situação. E aí quando a gente entende a gravidade, é como se abrisse um cenário, uma cortina, e a gente conseguisse realmente compreender essa questão da graça. Precisa que os olhos sejam abertos, né? Porque é, de fato, uma questão de religião revelada. Nesse sentido, deixa eu fazer uma leitura de Efésios, capítulo 2, versículo de 4 a 10, porque eu acho que encapsula bem o que nós estamos falando. O texto diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar, nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu diria que esse texto ele deveria encerrar qualquer discussão sobre monergismo e sinergismo, né? Sim. Porque é impossível você ler... E eu tenho um carinho muito grande por esse texto, porque foi um dos textos mais importantes logo no começo da minha caminhada cristã, porque esse é um texto muito marcante. Esse é um texto, assim, que ele exalta de uma maneira muito absurda quem a gente era e o que Deus faz em Cristo. E também para o que ele nos faz, para o que, né, o objetivo pelo qual ele nos salva e qual o fim, né, no final das contas, né, que é que a gente glorifique a Deus e que a gente ame ao nosso próximo, né, enfim, e andemos em boas obras. Então, coloca as coisas na ordem certa. Exato. Não tá tudo desarrumado, né? No começo tem o começo, que é o nosso pecado, Isso. o que Deus faz, né? E para onde a gente vai, para onde a gente caminha, né? Exato. Então, ele mostra tanto a depravação total, ele mostra o sola gratia, ou seja, a salvação pela graça através que a gente se apropria através da fé. A riqueza da graça de Deus. É mostrar que ele não é alguém que assim, tá mendigando a graça. Ele tem muita graça. E é por isso que ele pode salvar. Isso. Uma outra coisa que eu estava pensando aqui é essa questão do movimento revelacional. A revelação impacta a igreja do Novo Testamento. A revelação continua impactando a igreja dentro da história. Gera aquele impacto através dos reformadores. E para mim, ali a coisa se tornando revelacional. E a gente, muitas vezes, fica se perguntando a respeito desse movimento profético. Isso é um movimento profético da Escritura. Não é uma coisa nova. É ela se tornando nova
para as pessoas que não conheciam isso. Essa realidade Essa ficando realidade. clara, né? A coisa se descortinando pra gente. Aham, perfeito, perfeito. Eu antes andava achando que pelas minhas obras eu poderia fazer algo. E isso é bem natural, né? Você vai conversar com as pessoas, elas estão em busca disso. Aí, de repente, eu contemplo a minha pecaminosidade. Eu contemplo a minha maldade. E é exatamente ao contemplar o quanto pecador eu sou, me deparo com o tamanho da graça daquele que me perdoa. E eu diria que muitos de nós não sabemos fazer esse movimento hoje por conta de teologia errada. Uhum. Eu preciso ter consciência do meu pecado, mas eu preciso também ter consciência da graça. Eu preciso me humilhar perante Cristo, mas eu preciso também entender que Ele me perdoa. Não é um movimento de não pedir perdão e saber que Ele sempre vai perdoar. E também não é um movimento de achar que porque eu não pedir perdão, a coisa vai se acabar ali. Então eu preciso ter a humildade de reconhecer que realmente eu estou fazendo mal, como diz o rei Davi, contra o Senhor primeiro. Mas que Cristo, em sua graça maravilhosa, Ele nos perdoa. É como se a gente não conseguisse conviver com essas duas realidades que fazem parte da nossa vida e que é uma promessa bíblica pra gente, e a gente não soubesse se apoderar disso e fica se apoderando de coisas que não fazem sentido na revelação. Sim. Acho que é aí que a gente percebe a importância de considerar essas duas expressões que Mateus já utilizou, monergismo e sinergismo. O sinergismo, que é exatamente Que essa... não é a editora, né? que não tem nada a ver com a editora. Quer dizer, o monergismo tem a ver com a editora, mas ele se baseia, né, nessa doutrina maravilhosa. O sinergismo, basicamente, é aquilo que nós encontramos em todas as religiões de obras, que buscam realmente oferecer ao homem uma capacidade salvífica por si mesmo. Ser participante. Ser um participante dessa obra de redenção e de salvação. O monergismo não. É a religião revelada, que observa pelas Sagradas Escrituras a nossa total incapacidade por conta do pecado, por conta dessa depravação, que o homem realmente participa do pecado e como ele é em pecado, nascido enfim, e vive nisso, para poder depender somente de Deus para a sua salvação. É exatamente essa ideia do Deus que age sozinho, porque não só não precisa de ajuda, mas seria impossível que nós ajudássemos a ele. Nesse sentido, dá para pensar, por exemplo, o Spurgeon, que diz assim, que se coubesse ao homem, né, a salvação, ou até mesmo a perda dessa salvação, ele diz que ninguém poderia ser salvo, exatamente por causa dessa incapacidade do homem. Se no final das contas fosse para o homem escolher, o homem sempre escolheria o mal, o pecado. Eu acho que uma boa ilustração disso, Ronaldo, é se tivessem 1000 coisas que deveriam ser feitas para que você fosse salvo, Deus fizesse 999, você iria para o inferno, que é uma que cabe a você, você não ia fazer. Ainda assim você não conseguiria fazer Ainda aquilo. assim, mesmo que fosse uma só, Exato. você não ia conseguir. Exato. Por quê? Porque o que a gente precisa lembrar, né, dentro desse quadro de monergismo e sinergismo, é que o que as religiões sinérgicas desconsideram é a nossa depravação. Uhum. É que quando a gente quebra um mandamento, a gente quebra os 10. Isso. Os 10, só os da lei, fora as decorrências naturais, né? Isso. Que falam, que o Breve Catecismo e o Catecismo Maior expõem pra gente também, né? De tanta e tanta coisa que está envolvido em simples 10 mandamentos. Que a gente olha assim, não, eu só preciso não matar, não roubar, né? Não dar falso testemunho, não adorar outros deuses. Aí você pode dizer assim, não, esses 10 eu consigo cumprir. Que você vai estar mentindo, porque só o 10º que é assim... Não cobiçarás. Só o não cobiçar, que obviamente é decorrência natural e primeira dos 9 anteriores. Isso, a força motriz dos outros 9, Uhum. né? Ainda que você dissesse assim, não, esses 10 eu consigo. Mas esses são só o resumo. Os 10 mandamentos são só o resumo, são só, né, uma coisa bem didática de Deus pra gente, né? Deus é tão maravilhoso que até nisso ele facilita, tenta, assim, não é que facilita a nossa vida, mas assim, que deixa tudo esquematizado, tudo bonitinho. Mas se você vê as decorrências naturais do não matarás, do não adorar outros deuses, né, do guardar o sábado, de honrar pai e mãe,
Meu amigo, se você disser que cumpre tudo, ou você é doido, você não você é um pode, é mentiroso, impossível. né? É um mentiroso, claro. porque você não vai conseguir. Não tem como, não tem como. E E se o fato você é não isso. viu isso, pegue o breve catecismo ou catecismo maior Exato. e vá ver a questão daquilo que você deve cumprir e aquilo que você não deve Exato. a respeito disso aí. O comentário dos nossos catecismos é muito abrangente, né, para mostrar o quanto que nós precisamos movimentar o nosso coração em relação à santificação. Lembrando, e aí é um aspecto importante que o próprio catecismo coloca, bíblico, um aspecto bíblico fundamental, que é todo esse movimento de santificação em busca de agradar a Deus através do cumprimento da lei, não é um movimento para obter a salvação, mas é um movimento daqueles que já foram transformados, tendo obtido a salvação, tendo recebido essa salvação. Essa ordem ela é importante para a gente consequência considerar. e não causa, né? Exato. Essa ordem ela é importante para a gente considerar que essa obra perfeita de Cristo na cruz, de nos salvar e nos redimir, não foi para que pudéssemos ser salvos. Não estamos falando de uma possibilidade da graça. Nós estamos falando de uma graça que é efetiva, uma graça que realmente transforma, uma graça que ela é tão maravilhosa que ela alcança o mais vil pecador e o transforma no coração a ponto daquele que era inimigo do Senhor agora se tornar um amigo de Deus. E o maior exemplo, pelo menos um dos exemplos mais emblemáticos das Sagradas Escrituras, é o próprio apóstolo Paulo. O homem que era assassino, o homem que estava sempre buscando como destruir a igreja cristã, se torna um amante do Senhor Jesus Cristo, aquele que ama a Cristo com todo o seu coração e de perseguidor para perseguido. Que exemplo de graça. Veja que maravilha. Um mestre da lei, tendo o evangelho sendo descortinado para ele, e ele conseguir chegar nessa percepção. E não somente isso, você é chamado a viver debaixo da graça e você vai ter prazer em olhar para a vida em Cristo. Então não vai ser um super desafio no aspecto de você querer agradar o seu Senhor. O que vai nos desafiar é porque nós somos pecadores. Então, como Paulo fala em Romanos capítulo 7, vai haver justamente essa briga. Sim. E aí, eu acho que é importante para a gente até arrematar a pergunta que com certeza alguns podem estar fazendo bom, se a graça, ou melhor dizendo, se a salvação é somente pela graça, se a salvação é um ato exclusivo de Deus, então eu posso fazer o que eu quiser. É isso que muitos dizem, então tá liberado. Essa religião da graça tá muito fácil, porque pode fazer o que quiser. É isso mesmo? É justamente o contrário. É justamente quando eu entendo que esse favor imerecido foi estendido de Deus através da encarnação do seu Filho unigênito, vivendo uma vida perfeita, morrendo a nossa morte, ressuscitando, mostrando que Deus já aceitou o sacrifício que tinha sido feito, né? Quando você para pensar, cara, isso é muito impactante para mim, quando a gente lê nos evangelhos que Jesus diz assim, ele sentia, em última instância, era a ausência do Pai. Era isso que ele sentia, né? Porque o Pai o tinha abandonado, porque isso fazia parte dos planos. Mas quando você olha para isso tudo, você vê o tamanho do sacrifício que foi feito por você, quando você enxerga isso que você era absolutamente imerecido, foi esse, como a gente diz, né, esse favor que é imerecido em nosso favor, você conseguir pensar que não, agora eu faço o que eu quero, e não de que você pensar, e não pensar justamente o oposto, que é, não, veja, se o Senhor fez isso tudo por mim, como eu não poderei viver por ele? Como eu não poderei entender e ter a consciência de que ele sabe o que é melhor para mim? Como é que eu posso entender que esse sacrifício foi feito também em meu favor e eu não serei um anunciador desse evangelho que me resgata das trevas? Quando Deus é impossível. Quando Deus nos chama a sermos santos, ele não está desconstruindo aquilo que ele vai construindo dentro da revelação. Então esse chama da santidade não me chama a libertinagem. Exato. A graça não desconstrói a santidade de Deus e muito menos me libera ou nos libera para a libertinagem. Isso. Exatamente. Ao contrário, como vocês já estão dizendo de forma tão clara, de modo algum a religião revelada nas Sagradas Escrituras, a religião da graça, a doutrina profundamente embasada nas Escrituras, do somente
a graça para a nossa salvação, dá margem para a ideia de que você pode ser o que você quiser, de que você pode fazer o que você quiser. Pelo contrário, aqueles que recebem da graça, transformados verdadeiramente, passam a desejar agradar a Deus. Desejar e amá-lo, né? E amar a sua vontade. E aí o procedimento de gratidão ao Senhor. Sim. Meu coração grato se manifesta em boas obras, que conclui o texto que a gente leu. Sim. De antemão preparadas. As obras que de antemão foram preparadas. Não tem como a gente fugir disso. Qualquer coisa que vá além disso é uma distorção. E uma outra coisa que é consequência justamente da graça é as boas obras. Isso. Então essas boas obras, elas não nos trazem a Cristo. Mas a partir do momento que Cristo nos traz a Ele, em decorrência desse chamamento, a gente fará boas obras. Isso. Essa plenitude que a gente vive em Cristo, até lembro que isso aí eu acho que já foi tema de conferência fiel, né? Plenos em Cristo, alguma coisa dessa. Uhum. Essa plenitude em Cristo, ela é uma coisa muito rica pra gente. Deus está nos chamando a viver com Ele. Tem alguma coisa melhor do que isso na nossa vida? Isso. Pois Não é. tem. Não faz sentido. Não faz. A gente não deveria estar vislumbrando nenhuma outra coisa para vivermos. Isso. Quem vive na graça não fica procurando onde é a linha do limite para se afastar de Deus. É engraçado que Paulo antecipou essa pergunta, né? Ele diz assim, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos pecar porque para que a graça superabunde. E ele diz, jamais. A lógica é justamente o inverso. Eu vou viver mortificando diariamente aquilo que desagrada ao meu Senhor. Aquilo que faz fez com que Jesus encarnasse e fosse levado à cruz por mim. Isso. Eu não vou infligi-lo ainda mais, vamos dizer assim. Né? A graça nos constrange, né, Mateus? Exato, exatamente. A graça nos constrange a agir segundo a vontade do Senhor. Somente pela graça. Não há salvação por obras. Somente pela graça nós podemos encontrar a salvação, sermos de fato salvos. Esse é um slogan importante da história da Reforma, mas ele continua sendo relevante para os nossos dias. Continuamos batalhando pela fé nesse sentido, né? A gente continua vendo que, infelizmente, muitas vezes, dentro do meio daquilo que se chama de cristianismo, muitas pessoas ainda não compreenderam isso. E daí a importância da gente refletir sobre essa doutrina e perceber o quanto que ela é bíblica e necessária para que possamos, de fato, viver segundo a vontade de Deus. Acho que a gente pode encerrar por hoje. E agradecer a você que ficou até agora conosco, assistindo esse episódio. E a gente espera que tenha sido uma bênção para você. E se foi, você pode compartilhar, você pode curtir, comentar. Isso também nos ajuda para que a gente possa alcançar outras pessoas através do canal do YouTube ou também das outras plataformas que usamos de áudio para o podcast. E que outras vezes você possa nos acompanhar, possa estar conosco, para que possamos ter esse tempo com vocês. Que Deus abençoe e até a próxima.